Gostaria que o Jorge falasse sobre Leon Denis. Sei que foi contemporâneo de Kardec. Eles trabalharam juntos. Qual a principal obra de Denis? Não sei por onde começar. Por que suas obras não são tão estudadas? Muito obrigada. Leon Denis nasceu em 1846. Então, ele vai nascer quando Kardec tem 42 anos. Então, ele é contemporâneo de Kardec. Leon Denis vai conhecer a doutrina espírita quando tem 18 anos. Então, quando você coloca aí 1946, com mais 18 anos, você vai dar 1864. É quando ele entra em contato com a mensagem de Kardec. Kardec, então, ainda estava escrevendo, Leon Denis entra em contato. E após aquele período mais forte da codificação, a gente vai encontrar no livro Obras Póstumas um momento em que Kardec interroga os espíritos, dizendo assim, que ele já está velho, e que ele percebe que em breve tempo ele não estará mais para comandar o movimento espírita. E que ele olha em torno dele e não vê ninguém para substituí-lo, porque não há ninguém com o perfil dele. Como será o progresso do espiritismo, considerando que ele já está velho e que não tem ninguém para dar continuidade? A resposta que está lá em Obras Póstumas diz o seguinte: mas quem foi que disse que o teu continuador terá que ter o mesmo perfil que tu? Para escrever as obras, precisávamos de um professor. Para conduzir o exército, precisaremos agora de um general. O perfil daquele que vai te substituir não é igual ao teu. Não procures entre os homens um outro espírito semelhante a ti, porque não será esse o perfil do teu continuador. E realmente quem vai, de certa maneira, impulsionar o movimento espírita e ser uma liderança após a desencarnação de Kardec, não logo após a sua morte, porque outras pessoas estavam ali mais perto, como Camille Flammarion, como Gabriel Delany e outros grandes. Leon Denis ele vai se apresentar de maneira mais robusta um pouquinho mais para frente. E ele vai ser a grande liderança, ele vai ser o grande orador. E interessante que Leon Denis é diferente de todos os outros contemporâneos de Kardec, escritores. Ele não estudou, ele não estuda. Ele vem de família muito pobre, não tem condição de fazer universidade, e ele, então, do colégio, passa a trabalhar e não passa por esse período de formação acadêmica. Ele não tem formação acadêmica. E ele vai ser um autodidata. Ele se torna um grande orador, é o maior orador de seu tempo, e ele vai ser, assim, muito importante na produção de seus textos. Ele vai produzir uma obra fantástica no comecinho do século XX, ela é de 1905, a obra se chama O Problema do Ser e do Destino. Não tem dador. O pessoal em português que botou dador. Mas o nome da obra em francês, que eu não vou falar em francês que eu não sei, mas é o Le Problème de l'être et de le destin, sei lá. O problema do ser e do destino, ponto, acabou. Em português, não me perguntem por quê, ficou o problema do ser e destino da dor. Tanto que o livro só tem 3 partes: o problema do ser, o problema do destino e depois a parte final, que são as virtudes. As 7 virtudes que ele coloca ali na parte final da obra. O livro O Problema do Ser e do Destino é uma das 10 obras mais importantes espíritas do século XX. A única obra de um francês. A única obra de um não brasileiro entre as 10. Todas as demais são obras escritas ou por Chico, ou por Ivone, ou por Herculano Pires, são todos brasileiros. Ele é o grande nome. E aí você pergunta, e Leon Denis, qual a importância dele? Muitas pessoas dizem que ele era o estepe de Kardec,
Step em que sentido? Ele seria a alternativa se Kardec não tivesse abraçado a ideia. Muitas pessoas defendem isso, por quê? Porque ele também, a exemplo de Kardec, são os dois únicos que fazem isso naquele período, enxergam as consequências morais da manifestação dos espíritos. Todos os demais, na verdade, fazem reflexões de comprovação da imortalidade, comprovação da mediunidade, comprovação de vida após a morte, comprovação de reencarnação. Mas apenas Kardec e Leon Denis se debruçam em cima desse muro para olhar o lado de lá da vida e dizer: isso é muito importante para a humanidade. Se tudo isso é verdade, o mundo tem que mudar a sua forma de ver as coisas. E aí as obras de Kardec são todas baseadas no tá e daí, como devem viver os homens. E as obras de Leon Denis são profundamente filosóficas. Ele é conhecido como o poeta do espiritismo por conta dos textos extremamente poéticos, belos, as composições de frase, assim, quase que poemas escritos em prosa, da maneira como ele coloca esses conteúdos. Mas ele é, indiscutivelmente, o grande nome. Uma última informação de Leon Denis. Houve um congresso espírita, eu não vou lembrar o ano, mas acho que é 1908, e nessa reunião de 1908 ocorre uma reunião mediúnica. Leon Denis está presente na reunião. E Allan Kardec se manifesta. Sim, Allan Kardec teria se manifestado nessa reunião. Teria conversado com todos e teria dito para Leon Denis o seguinte: preciso que você se prepare, porque no congresso, acho que em 1908, é preciso que vocês... Referência para isso que eu estou falando, a obra Espiritismo Básico, de Pedro Franco Barbosa. Preciso que você se prepare, porque vai ter o congresso de Espiritismo agora, no final do ano, e você precisa se preparar para fazer a palestra. Ele disse: não, mestre, chama de mestre. Não, mestre, não se preocupe. Camille Flammarion é que fará a defesa da doutrina espírita nesse congresso de espiritualismo. Então, tem que ter alguém para defender a ideia espírita, porque tinham várias ideias lá. Não, Camille Flammarion vai fazer isso. Não, eu quero que você se prepare, porque Camille Flammarion não estará lá. Se não estará, está tudo certo, ele vai participar do evento e Camille Flammarion não estará lá. Prepare-se. Tá bem? E aí, poucos dias, não vou dizer dias, mas assim, um mês e pouco antes do evento, Camille Flammarion desencarna. Quem faz a palestra no congresso? Leon Denis, o poeta do espiritismo. É um cara fantástico. Suas obras até são estudadas. O Invisível, o Problema do Ser, Destino da Dor, O Porquê da Vida. São obras... Joana d'Arc, Médium. Pode não ser tão conhecida, mas entre os vários escritores da época de Kardec, ele é o mais lido. Ele é mais lido do que Gustave Gellin, mais lido do que Ernesto Bozano, Camille Flammarion, os vários outros que daquele período também escreveram. Leon Denis é disparado aquele que tem a maior leitura entre os espíritas do Brasil e até do mundo.